Atenção para o top de 5 segundos. No ar, um campeão de audiência no seu ponto da notícia. A Assembleia Legislativa do Rio aprova a flexibilização do uso de máscaras no estado. Você vai ver também os números da pandemia no Brasil. Uma gerente do Carrefour humilha um funcionário seu, grava e é filmada por uma cliente e é afastada do cargo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Você vai ver também a prisão de Zé Trovão, blogueiro bolsonarista e conhecido por ser o caminhoneiro que incitou a população em participar de atos antidemocráticos em 7 de setembro. O relatório da CPI da pandemia está sendo votado agora pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Esporte perde de virada para o Palmeiras no Brasileirão da Série A e afunda na zona de rebaixamento. E a morte de um ex-presidente sul-coreano que governou o país entre 1988 e 1993. Boa noite para você. Agora há pouco, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a LERJ, aprovou a lei que flexibiliza o uso de máscaras pela população carioca. Na capital, a previsão é da flexibilização começar a acontecer já é a partir desta quarta-feira. A publicação deverá sair no Diário Oficial da cidade e o decreto libera o uso da máscara de proteção facial em locais abertos sem aglomeração na cidade do Rio. A medida faz parte do planejamento da Prefeitura de flexibilizar as restrições relacionadas à pandemia. No plano da capital carioca, a liberação do uso deverá acontecer quando 65% da população total estiver com ciclo vacinal completo, ou seja, que tomou as 2 doses ou pelo menos a dose de reforço contra a Covid, seja ela de dose única ou 2 doses do imunizante. A marca teria sido batida pela capital no dia de ontem, na segunda-feira. Ou seja, o Rio de Janeiro anunciou agora há pouco a flexibilização do uso de máscaras pela população da capital carioca já a partir dessa quarta-feira, devido ao avanço da vacinação contra a Covid na capital carioca. Vamos aproveitar o gancho e trazer agora os números da pandemia no Brasil. De acordo com o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, em parceria com a CNN Brasil, o país tem 442 mortes e 13.424 novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas. O total, então, portanto, o Brasil tem 21.748.984 infecções positivas de Covid e 606.246 mortes registradas pelo novo coronavírus desde o começo da crise pandêmica entre final de fevereiro e março do ano passado. Bom, uma funcionária do Carrefour, uma gerente da rede varejista Carrefour, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi filmada por uma cliente da unidade humilhando um funcionário seu de 23 anos. O jovem teria sido obrigado pela líder, pela encarregada do setor, a limpar o chão onde ele se encontrava. A imagem mostra uma espécie de que a gerente estava filmando o momento e falando durante a gravação. O vídeo em íntegra você vai ver agora. Colaborador do Carrefour sofre assédio moral, a gerente tira foto e manda para a diretora. Olha aí, só pra você, esse cara tem valor. E logo em seguida fala: esse menino, ele não limpa a casa dele. Aqui eu ia. Esse menino,
Aqui, ó, meu, olha. Olha isso. Só pra você, esse cara tem valor. Esse menino, ele não liga. Aqui, ó, meu, olha. Olha isso. Só pra você, esse cara tem valor. Esse menino, ele não liga. Aqui, ó, meu, olha. A rede varejista Carrefour informa que assim que teve conhecimento da situação, afastou a gerente e já está avaliando novas tratativas e outras medidas para serem tomadas contra a mesma. Morreu nesta terça-feira, aos 88 anos, o ex-presidente da Coreia do Sul, Hu Tae-woo. General do exército sul-coreano Hu Tae-woo tinha 88 anos e lutava contra um câncer de próstata. Ele estava internado no Hospital Universitário da Universidade Nacional de Seul. Hu Tae-woo foi presidente da Coreia do Sul entre 1988 e 1993. Previsto para acontecer entre meados de agosto e setembro, finalmente nesta quarta-feira, dia 27, a TV Jovem Pan News deverá iniciar suas operações. O grupo Jovem Pan de Comunicação já vinha sonhando em criar uma rede de televisão, porém não tinha condições, nem tinha sucesso nessa sua ideia de planejamento. Até que surgiu a concessão, a venda da concessão do canal Loading, e a TV Jovem Pan chegou a adquirir os direitos de transmissão para poder iniciar suas operações já em agosto. Porém, o canal Loading funcionava na faixa que era dirigida pelo Grupo Abril, que começou com a MTV e depois com o canal Ideal TV. E a venda da concessão para o Grupo Spring, dono da Load, acabou sendo cassada pela justiça, impedindo a veiculação da TV Jovem Pan pela mesma faixa. Com isso, a TV Jovem Pan, chamada TV Jovem Pan News, deverá estrear nesta quarta na TV por assinatura. Aqueles que não possuem a TV a cabo podem assistir a inauguração e toda a programação da emissora liberada no canal da Jovem Pan no YouTube e também no serviço de streaming Panflix. A seguir você vai ver: a pesquisa do Instituto Opinião revela dados sobre a corrida para o governo de Pernambuco, o Senado de Pernambuco e para a presidência da República aos olhos dos pernambucanos. Esporte perde de virada para o Palmeiras. E ainda os detalhes da CPI da pandemia, que está votando neste momento o relatório final da comissão. Voltamos já.
O Sistema Opinião de Comunicação fez uma pesquisa de intenção de voto para o governo do estado de Pernambuco, para o Senado do estado de Pernambuco e também para a presidência da República aos olhos dos pernambucanos. Cerca de 2.000 pessoas foram ouvidas. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou menos. A pesquisa foi feita entre quarta e quinta-feira da semana passada e teve a sua divulgação exclusiva no portal Blog do Magno, do jornalista Magno Martins, na madrugada de domingo para segunda-feira. O Ponto Direto traz agora aqui no Expresso esses números para a corrida eleitoral, seja ela do Senado ou do governo de Pernambuco e também da presidência da República do Brasil perante os pernambucanos. Bom, a gente vai mostrar para vocês a situação para a corrida do Senado, onde Armando Monteiro Neto, do PSDB, lidera com folga e com uma certa vantagem em relação ao segundo colocado a pesquisa de intenção de voto. Vamos aos números agora. Na disputa ao Senado, Armando Monteiro Neto, do PSDB, aparece com 23,1% das intenções de voto. André de Paula vem logo atrás com 7,1%. Silvio Costa Filho aparece com 6,8%. Eduardo da Fonte, do PP, 4,8%. O jornalista Magno Martins, até o momento sem partido, tem 3,2% dos votos segundo a pesquisa. Brancos e nulos, 26,9%. Indecisos, 28,1%. Na disputa do governo de Pernambuco, o Instituto Opinião criou 5 cenários, onde a gente vai mostrar cada cenário um por parte para você agora. Mas em quase todos, a prefeita de Caruaru, Raquel Lira, do PSDB, lidera todos os cenários. O candidato do PSB que mais se deu bem nas 5 pesquisas foi o ex-prefeito do Recife, Geraldo Júlio. No primeiro cenário, Raquel Lira, do PSDB, tem 19,9% das intenções de voto. O ex-prefeito do Recife, Geraldo Júlio, do PSB, 14,4%. Miguel Coelho, prefeito de Petrolina, do MDB, tem 12,4%. O prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira, tem 8,7%. Gilson Machado Neto tem 1,7% das intenções de voto. Brancos e nulos, 20,2%. Indecisos, 22,7%. No segundo cenário, onde Marília Reis aparece na pesquisa, a candidata do PT aparece na liderança com 23,1%. Raquel Lira, prefeita de Caruaru pelo PSDB, tem 15%. Geraldo Júlio aparece com 9,9%. Miguel Coelho com 9,5%, Anderson Ferreira com 7,7%, Gilson Machado Neto 1,2%. Brancos e nulos, 16,7%. Indecisos, 16,9%. No terceiro cenário, onde Geraldo Júlio é substituído por Zé Neto, Raquel Lira aparece liderando com 22,9%, seguida de Miguel Coelho com 13,6%, Anderson Ferreira com 10,4%, Gilson Machado Neto com 2,3%, mesma porcentagem do candidato do PSB, Zé Neto. Brancos e nulos, 24,5%. Indecisos, 24%. No quarto cenário, onde Zé Neto é substituído por Zé Múcio, Raquel Lira lidera com 22,4%, seguida de Miguel Coelho com 13,3%, Anderson Ferreira com 10,2%. Zé Múcio representa neste cenário o PSB e aparece com 5,3%. Gilson Machado Neto tem 2,3%. Brancos e nulos, 23,1%. Indecisos, 23,4%. E no quinto cenário, Raquel Lira lidera com 23,4%, seguida de Miguel Coelho, 13,9%, Anderson Ferreira com 10,6%, Gilson Machado Neto com 2,7%. E neste cenário, quem representa o PSB é Fernanda Batista, com 0,7% dos votos. Brancos e nulos, 23,7%. Indecisos, 25%.
Para a corrida presidencial em Pernambuco, caso a eleição valesse somente dos votos dos eleitores dos pernambucanos, de acordo com o Sistema Opinião, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganharia com folga no primeiro turno, seja nos dois cenários que foram feitos. O presidente Jair Bolsonaro vem logo atrás, já que a diferença entre o primeiro colocado, que é Lula, para o segundo colocado, que é Bolsonaro, é de mais de 30 pontos percentuais. No primeiro cenário da disputa presidencial, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 51,6% dos votos. O atual presidente Jair Bolsonaro aparece com 17,4%. Ciro Gomes, do PDT, 4,8%. José Luiz da Atena, jornalista da TV Bandeirantes, filiado ao PSL, tem 2,5 pontos. Sérgio Moro, do Podemos, 2,4%. O governador de São Paulo, João Dória Júnior, aparece com 1%. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, da União Brasil, aparece com 0,7%. Brancos e nulos, 12%, indecisos, 7,6%. No segundo cenário, onde aparecem outros dois candidatos, Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 51,1% dos votos, seguido de Jair Bolsonaro com 17,1%. A diferença entre um e outro é mais de 30 pontos percentuais. Ciro Gomes, do PDT, aparece com 4,9%. O jornalista José Luiz da Atena, 2,7%. O ex-juiz Sérgio Moro, 2,6%. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, aparece com 0,3%. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, da União Brasil, 0,2%. Brancos e nulos, 11,9%. Indecisos, 9,2%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral de Pernambuco. Foi preso nesta tarde o caminhoneiro chamado Zé Trovão. O caminhoneiro e blogueiro bolsonarista foi preso pela Polícia Federal em Santa Catarina. O caminhoneiro bolsonarista, que estava sendo procurado até pela Interpol, foi preso nesta terça pela Polícia Federal do Brasil em Santa Catarina. Zé Trovão era procurado pelos crimes de propagação de fake news e também por incitação à violência ao convocar manifestantes pró-Bolsonaro a realizarem atos antidemocráticos que ocorreram em 7 de setembro. Jogando pela Série A do Campeonato Brasileiro na noite de ontem, o Sport, que jogou fora de casa, jogou lá em São Paulo, até se deu bem, abriu o placar, tudinho, né? Mas acabou recebendo a virada pelo time palmeirense. O Palmeiras segue ali colado, ali próximo, dentro do G4, ali tentando brigar pela liderança do Campeonato Brasileiro, que hoje a tabela está sendo liderada pelo Atlético Mineiro. Já o Sport está na 18ª colocação, com 27 pontos. A 2 de sair do Z4, mas a situação ficou ainda mais complicada para o Leão. Faltando agora 9 jogos para encerrar o seu turno, né, no Campeonato Brasileiro da Série A deste ano, o Sport agora precisa vencer para poder sair do Z4 e se garantir na primeira divisão do Campeonato Brasileiro da Série A. A seguir você vai ver os detalhes da CPI da pandemia. O relatório final está sendo votado agora e o ex-governador do Amazonas foi incluído como uma das pessoas na lista de indiciados da CPI. Voltamos já.
Neste momento está sendo realizada a votação da CPI do relatório final da CPI da pandemia pelos integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito. O documento elaborado pelo relator da CPI, Renan Calheiros, do MDB do Amazonas, passou por algumas alterações e mais 13 nomes foram incluídos nesta terça-feira, incluindo o governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, de Marcelo Campelo, ex-secretário de Saúde do Amazonas, e também do senador governista Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul. O total de pedidos de indiciamento chega a exatamente 81. Após mais de 500 requerimentos e 190 quebras de sigilo, a votação do relatório de 1.287 páginas que foi apresentado pelo relator encerra os trabalhos da comissão. O relatório final pede que o presidente Jair Bolsonaro seja afastado de todas as redes sociais para a proteção da população brasileira. Isso porque nesse final de semana o presidente fez uma transmissão ao vivo em suas redes sociais e tentou trazer informações que fizesse uma interligação do Covid-19 com a AIDS. O YouTube derrubou a transmissão ao vivo, ainda por cima suspendeu as atividades do canal do presidente da República por uma semana. O mesmo teriam feito Facebook e Twitter. A lista dos 81 indiciados pela CPI da pandemia são Jair Messias Bolsonaro, atual presidente da República, Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, atual ministro da Saúde, Onyx Dornelles Lorenzoni, ex-ministro da Cidadania e ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Ernesto Henrique Fraga Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, Wagner Rosário, ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Antônio Elcio Franco Filho, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Roberto Ferreira Dias, ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, Cristiano Alberto Carvalho, representante da Davat no Brasil, Luiz Paulo Dominguete Pereira, representante da Davat no Brasil, Rafael Francisco Carmo Alves, intermediador nas tratativas da Davat no Brasil, José Odilon Torres da Silveira Júnior, intermediador nas tratativas da Davat, Marcelo Blanco da Costa, ex-assessor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde e intermediador das tratativas da Davat, Emanuela Batista de Souza Medrades, diretora executiva e responsável técnica farmacêutica da empresa Precisa Medicamentos, Túlio Silveira, consultor jurídico da empresa Precisa Medicamentos. Antes de eu continuar lendo a lista, estou lendo a lista que foi divulgada agora há pouco, né? Estamos aqui, lendo aqui a íntegra dos 81 indiciados pela CPI da pandemia que estão sendo votados nesta terça-feira. A votação deverá entrar noite adentro, sem previsão para finalização. Seguindo com a lista, com o 17º nome, Ayrton Antônio Soligo, ex-assessor especial do Ministério da Saúde, Francisco Emerson Maximiano, sócio da empresa Precisa Medicamentos, Danilo Bert Trento, sócio da empresa Primarcial Holding e Participações LTDA, Marcos Tolentino da Silva, advogado e sócio oculto da empresa FIB Bank, Ricardo José Magalhães de Barros, deputado federal, Flávio Bolsonaro, do Republicano, senador da República, Eduardo Bolsonaro, deputado federal, Bia Kicis, deputada federal, Carla Zambelli, deputada federal, Carlos Bolsonaro, vereador da cidade do Rio de Janeiro, Osmar Terra, deputado federal, Fábio Van Garten, ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação, a SECOM, do governo federal, Nise Yamaguchi, médica participante do chamado Gabinete Paralelo, Arthur Ventralbe, ex-assessor da Presidência da República e participante do chamado Gabinete Paralelo,
Carlos Wizard Martins, empresário e participante do chamado Gabinete Paralelo. Paolo Marinho de Andrade Zanotto, biólogo e participante do chamado Gabinete Paralelo. Antônio Jordão de Oliveira Neto, biólogo e participante do chamado Gabinete Paralelo. Luciano Dias de Azevedo, médico e participante do chamado Gabinete Paralelo. Mauro Luiz de Brito Ribeiro, presidente do Conselho Federal de Medicina. Walter Souza Braga Neto, ministro da Defesa. Alan Lopes dos Santos, blogueiro suspeito de disseminar notícias falsas. Paulo de Oliveira Enéas, editor do site bolsonarista Crítica Nacional. Luciano Hang, empresário suspeito de disseminar notícias falsas. Otávio Facauri, empresário suspeito de disseminar notícias falsas relacionadas à Covid. Bernardo Custer, diretor do jornal Brasil Sem Medo. Oswaldo Eustáquio, blogueiro suspeito de disseminar notícias falsas referentes à pandemia. Richard Sposer, artista gráfico suspeito de disseminar notícias falsas. Leandro Ruschel, jornalista suspeito de disseminar notícias falsas sobre a Covid. Carlos Jordi, deputado federal. Felipe Martins, assessor especial para assuntos internacionais do presidente da República. Tércio Arnaud Tomás, assessor especial da presidência da República. Roberto Goijanik, ex-presidente da FUNAG. Roberto Jefferson, político suspeito de disseminar notícias falsas sobre a Covid. Hélio Bruno de Almeida, presidente do Instituto Força Brasil. Raimundo Nonato Brasil, sócio da empresa VTC Log. Andréia da Silva Lima, diretora executiva da empresa VTC Log. Carlos Alberto de Sá, sócio da empresa VTC Log. Tereza Cristina Reis de Sá, sócia da empresa VTC Log. José Ricardo Santana, ex-secretário da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Marconi Nunes Ribeiro Albernaz de Faria, lobista. Daniela de Aguiar Moreira da Silva, médica da Prevent Senior. Pedro Benedito Batista Júnior, diretor executivo da Prevent Senior. Paola Werneck, médica da Prevent Senior. Carla Guerra, médica da Prevent Senior. Rodrigo Esper, médico da Prevent Senior. Fernando Oikawa, médico da Prevent Senior. Daniel Garrito Baena, médico da Prevent Senior. João Paulo Barros, médico da Prevent Senior. Fernanda de Oliveira Igarashi, médica da Prevent Senior. Fernando Parrilho, dono da Prevent Senior. Eduardo Parrilho, dono da Prevent Senior. Flávia Adsuara Cadegiani, médica que fez estudo com proxalutamida. Wilson Miranda Lima, governador do estado do Amazonas. Marcelo José Barroso Campelo, secretário estadual de saúde do estado do Amazonas. Heitor Freire de Abreu, ex-subchefe de articulação e monitoramento da Casa Civil. Marcelo Bento Pires, assessor do Ministério da Saúde. Alex Lial Marinho, ex-coordenador de logística do Ministério da Saúde. Tiago Fernandes da Costa, assessor técnico do Ministério da Saúde. Regina Célia Oliveira, fiscal de contrato do Ministério da Saúde. Hélio Angotti Neto, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde. José Alves Filho, dono do Grupo José Alves, do qual fez parte a Vitamed, né, além de alguns outros nomes que ainda estão sendo atualizados aqui sobre essa lista da CPI da pandemia, que eu repito, volto a dizer a vocês, está sendo votada neste momento, no momento em que estamos fazendo esta gravação do Expresso Direto. São 6 horas e 33 minutos. Ao todo são 81 nomes que estão sendo analisados neste relatório final feito por Renan Calheiros. Faltam agora 4 nomes para serem divulgados, que são estes: Hamilton Gomes de Paula, vulgo Reverendo Hamilton, representante da Senar. Precisa comercialização de medicamentos, empresa de medicamentos. Precisa comercialização de medicamentos, como eu disse, VTC Operadora Logística LTDA,
e Luiz Carlos Reis, senador da República. Estes são os nomes que envolvendo senadores, políticos, ex-políticos, empresários e até empresas envolvidas neste esquema, neste relatório final que está sendo votado na Comissão Parlamentar de Inquérito, a chamada CPI da pandemia. Que caso haja a condenação e indiciamento de todos esses citados, eles deverão responder a todas essas questões na Justiça, no Supremo Tribunal Federal. Você vai ter outras informações a qualquer momento e a cobertura completa sobre esta votação você vai ter na edição de amanhã do Expresso Direto. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Uma boa noite para você.